Às vezes, o destino nos testa para ver o quanto realmente queremos algo. Para Cauane e Fabrício, o sucesso não veio rápido, mas veio forte, porque foi construído com alma, suor e o coração de um cavalo selvagem que aprendeu a confiar. Cauane cresceu em um vilarejo isolado, onde as oportunidades chegavam devagar, como as chuvas nos campos secos. Seu amor por cavalos começou cedo, ainda menina, quando viu um garanhão ferido nas margens do rio e passou semanas cuidando dele escondida do pai. Chamou-o de Solano, e foi com ele que aprendeu o que era persistência. Ele mancava, ela insistia. Ele temia, ela confiava. E aos poucos, o cavalo se transformou. E Cauane também. Mas a vida não era gentil. Aos 16, perdeu a mãe. O pai, amargurado, vendeu os cavalos. Ela, no entanto, não vendeu os sonhos. Do outro lado da cidade, Fabrício enfrentava seus próprios fantasmas. Era o típico rapaz desacreditado, criado na periferia, rotulado de bom com as mãos, ruim com os livros. Mas ninguém via o que ele via nos olhos de um cavalo: lealdade, força e direção. Ele trabalhou em aras como tratador, sempre observando, aprendendo em silêncio. Queria mais, mas faltava posicionamento. Sentia que, se abrisse a boca, ninguém ouviria. Até que decidiu que seu trabalho falaria por ele. Foi numa feira rural que Cauane e Fabrício se encontraram. Ela, tentando vender bolos para juntar dinheiro e comprar de volta um potro que lhe lembrava Solano. Ele, apresentando um treinamento que desenvolveu para cavalos com traumas. Ela observou a calma dele. Ele, o brilho nos olhos dela ao ver o potro. Quando os olhares se cruzaram, algo foi dito sem palavras: eu vejo você. Naquela tarde, ela ajudou com a apresentação dele. E ele comprou 2 bolos, um por fome, outro por coragem. Cauane e Fabrício decidiram unir suas forças. Começaram com pouco, uma baia emprestada, 2 potros nervosos e nenhuma garantia. Mas o foco de ambos era absoluto. Fabrício treinava cavalos com delicadeza. Cauane cuidava deles como filhos. Em 6 meses, transformaram um velho terreno abandonado em um espaço respeitado. Criaram a Travessia Equina, um centro de reabilitação emocional para cavalos e para pessoas. Porque ali, ao lado dos cavalos, crianças autistas aprenderam a se expressar, idosos redescobriram a calma, jovens com ansiedade reencontraram o ritmo da vida. Mas o sucesso provoca olhares. Um grande investidor tentou comprá-los. Com a promessa de expandir o projeto, desde que o nome fosse outro, e que cavalos com histórico traumático fossem descartados. Cauane titubeou. Fabrício não. Se a gente muda a alma do projeto, a gente perde tudo. Foi ali que ela compreendeu: posicionar-se nem sempre é fácil, mas é necessário. Recusaram a oferta. 2 meses depois, um documentário sobre o centro viralizou. Ganharam apoio, reconhecimento e, finalmente, independência financeira. Mas o que mais valorizavam era a transformação diária, dos cavalos, das pessoas e deles mesmos. Hoje, Cauane e Fabrício não são apenas conhecidos por cuidar de cavalos. São reconhecidos por construir um caminho onde antes havia terra batida e silêncio. No último evento nacional, subiram ao palco e foram aplaudidos de pé. Cauane disse: não foi sorte. Foi persistência. Foco. E um cavalo chamado Solano, que me ensinou que mesmo ferido, a gente pode confiar. E seguir. Toda jornada começa com uma decisão. Toda transformação, com um risco. Toda vitória, com um posicionamento claro. A história de Cauane e Fabrício nos lembra que, quando seguimos com o coração e agimos com coragem, até os cavalos mais ariscos nos mostram o caminho. O sucesso começou a trazer reconhecimento, mas também pressão. Cauane, agora convidada a palestrar sobre empreendedorismo feminino no agronegócio, começou a sentir algo que não esperava: síndrome do impostor. Apesar da voz firme diante das câmeras, sentia-se pequena por dentro. Questionava se era realmente boa o suficiente. Se era só uma garota de interior que teve sorte. Fabrício percebeu. Mas, em vez de falar, fez o que sempre fez:
agiu. Na manhã do aniversário de 5 anos da travessia equina, ele a levou até um lugar especial. Uma clareira, onde ela costumava treinar o potro solano. Esse lugar é onde você virou gigante, ele disse. E não foi por acaso. Foi por causa da sua coragem. O mundo vai tentar te diminuir, Kawane, mas nunca se esqueça de onde você começou e onde chegou. Ela chorou. E naquele choro, ressignificou a própria força. Em meio ao cotidiano do centro, surgiu um novo desafio. Um garanhão resgatado em estado deplorável, escarlate, um animal selvagem, traumatizado, cego de um olho e considerado intratável pelos antigos donos. Muitos disseram que era perigoso. Que o melhor era sacrificá-lo. Kawane não aceitou. Fabrício hesitou. Mas confiou. Eles sabiam que, se conseguissem transformar Escarlate, provariam de vez que nenhum ser vivo está além da cura. Foram meses de desconstrução e reconstrução. Escarlate mordeu, relinchou, se recusou a ser tocado. Mas, pouco a pouco, reconheceu a voz de Kawane. Sentiu o toque paciente de Fabrício. Até o dia em que, pela primeira vez, ele aceitou a sela. E ao galopar livremente, mesmo cego de um lado, ele se tornou o símbolo do projeto. Com um novo sucesso, uma nova proposta chegou, uma fundação internacional queria replicar o modelo deles na Europa. Mas havia uma cláusula, a liderança teria que ser transferida a outros gestores mais experientes. Era dinheiro, prestígio, alcance. Mas significava abrir mão da essência. Kawane olhou para os olhos de Escarlate. Fabrício olhou para as crianças que voltavam semana após semana só para ver o cavalo que tinha aprendido a confiar de novo. E juntos disseram: não. Não abrimos mão da alma. Optaram por crescer no próprio tempo. Expandiram para comunidades carentes, levando cavalos treinados até escolas e asilos. Ensinaram sobre empatia, respeito e vínculo. Anos depois, a travessia equina não era apenas um centro. Era um movimento. Centros semelhantes surgiram pelo país, inspirados por Kawane e Fabrício. Eles escreveram um livro juntos, A Linguagem do Silêncio, o que os cavalos nos ensinam sobre nós mesmos. E numa manhã ensolarada, enquanto uma nova geração de jovens fazia fila para conhecer Escarlate, Kawane falou para um grupo de meninas. Vocês não precisam ser fortes o tempo todo. Só precisam continuar. Porque o mundo não precisa de perfeição, precisa de gente que acredita, mesmo quando ninguém mais acredita. Escarlate caminha ao lado de Sol, a filha de Kawane e Fabrício, agora com 8 anos. A menina, rindo, toca as rédeas como se já conhecesse aquele cavalo desde antes de nascer. Eles disseram que era impossível. Que não dava para mudar o mundo com cavalos, com sonhos, com amor. Mas Kawane e Fabrício provaram que, quando você se posiciona com verdade, persiste com propósito, e constrói com alma, até os ventos mudam de direção. E os cavalos galopam junto.